Você já parou para pensar que talvez o fim do mundo já tenha começado e ninguém percebeu, enquanto muitos estão distraídos com as últimas tendências, discutindo política no grupo da família ou tentando viralizar no TikTok, há uma agenda sendo cumprida. Uma agenda revelada há mais de 2 milênios. E o mais louco, ela está se desenrolando exatamente como foi escrita. Não estamos falando de achismos, teorias malucas ou previsões vagas. Estamos falando das profecias de Daniel, que já acertaram com precisão a queda de impérios como Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, e que agora apontam para algo ainda mais assustador: o fim dos tempos. Sim, é contraintuitivo, porque tudo parece funcionando, mas as estruturas estão ruindo por dentro, exatamente como os pés de ferro e barro da estátua do sonho de Nabucodonosor. E se você acha que isso é simbólico demais, prepare-se para entender como detalhes esquecidos por séculos estão ganhando vida hoje, diante dos seus olhos. Este vídeo não é mais um conteúdo de internet, é um chamado, porque quem entende o que Daniel viu, vive de forma diferente, e quem ignora, bom, esse corre um risco maior do que imagina. É quase inacreditável pensar que há mais de 500 anos alguém já conseguia descrever, com uma precisão que desafia até a mente mais cética, o destino de impérios inteiros. Mas foi exatamente isso que aconteceu com as profecias de Daniel. Ele, um jovem cativo na Babilônia, recebeu revelações que anteciparam com riqueza de detalhes a ascensão e queda de 4 grandes impérios mundiais: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Se hoje alguém acertasse 4 eleições presidenciais seguidas, já causaria espanto. Agora imagine prever o cenário geopolítico de milênios. É como se Daniel tivesse assistido a um documentário do futuro, numa época em que nem papel higiênico existia. Essa exatidão absurda nos mostra que o fim dos tempos não é apenas um conceito abstrato. Ele foi descrito, desenhado e declarado com antecedência. O mais impressionante é como essa profecia não parou nos impérios antigos. Ela aponta para algo muito além, uma promessa que ainda está se cumprindo diante dos nossos olhos. A previsão de um reino eterno governado por Deus serve como uma âncora em meio à tempestade caótica da modernidade. Quando olhamos para a instabilidade política atual, os conflitos mundiais, as guerras culturais, tudo parece apontar para um clímax. E Daniel já havia anunciado isso. Como um mensageiro atemporal, ele preparou terreno para o que chamamos de fim dos tempos. Para quem quer entender o presente e o que ainda está por vir, estudar essas profecias não é só interessante, é essencial. Agora, como é que ele conseguiu descrever tudo isso usando o sonho de um rei pagão? Aí vem uma parte ainda mais intrigante. Imagine a cena. Um rei poderoso, acostumado a ser bajulado, acorda suando frio por causa de um sonho. Nabucodonosor, o todo-poderoso da Babilônia, teve uma visão perturbadora, uma estátua colossal, feita de diferentes metais, que nenhum de seus magos conseguiu decifrar. Entra em cena Daniel, calmo, ousado, com a sabedoria que vinha do alto. Ele revela que cada parte da estátua representava um império que surgiria na história: cabeça de ouro, Babilônia; peito de prata, Pérsia; ventre de bronze, Grécia; pernas de ferro, Roma; e pés de ferro misturado com barro, reinos divididos da era atual. Já parou para pensar que você vive num tempo que foi simbolizado pelos pés frágeis dessa estátua? Pois é. A fragilidade dos sistemas atuais não é coincidência, é cumprimento profético. Mas o detalhe mais impactante não estava nos metais, e sim na pedra, uma rocha cortada sem mãos humanas, que atinge os pés da estátua e a destrói por completo. Essa pedra representa o reino de Deus, que virá para pôr fim a todos os governos humanos e estabelecer uma nova ordem.
Não é teoria da conspiração, nem roteiro de série distópica, é parte das profecias de Daniel que apontam diretamente para o fim dos tempos. Hoje, com o governo se desfazendo como areia entre os dedos, essa visão ganha um peso quase palpável. E sabe o que é curioso? Em tempos de incerteza, muitos buscam segurança em investimentos, carreiras, estabilidade emocional, mas esquecem de construir sobre a pedra. E é justamente essa pedra que vai permanecer. Agora, se você achou essa visão impactante, espere até ver o que Daniel viu quando olhou além da estátua. Se a estátua de Nabucodonosor já parecia coisa de outro mundo, a próxima visão de Daniel é ainda mais surpreendente. Quase como se ele tivesse assistido a um trailer dos eventos mais sombrios da história humana. Ele vê 4 bestas saindo do mar, cada uma representando um império, mas com uma camada simbólica mais intensa. Um leão com asas de águia, Babilônia, um urso erguido de um lado, Pérsia, um leopardo com 4 asas, Grécia, e uma besta terrível, indescritível, com 10 chifres, essa última simbolizando Roma e seus desdobramentos. Essa visão não só repete a anterior com outra linguagem, como acrescenta um detalhe aterrador, o surgimento de um poder arrogante que fala contra Deus e oprime os santos. Dava para sentir que o fim dos tempos não seria algo sutil. É aqui que muita gente tropeça. Porque não estamos falando apenas de história antiga, mas de ciclos de poder que continuam se repetindo, cada vez com rostos diferentes, mas com a mesma essência corrupta. A última besta é mais do que um império. Ela é o sistema global de dominação que desafia abertamente o reino divino. Isso pode ser visto nas estruturas de controle moderno, desde ditaduras disfarçadas de democracias até sistemas econômicos que escravizam de forma elegante. Daniel viu tudo isso quando ainda vivia sob o domínio de reis que se achavam deuses. E se ele estivesse entre nós hoje, talvez dissesse: as bestas ainda rugem, só trocaram de fantasia. Agora prepare-se, porque a próxima revelação que ele recebeu envolve uma contagem regressiva divina que chegou a ser cravada no tempo com exatidão matemática. Agora a coisa fica ainda mais intrigante, como se Deus tivesse aberto um calendário celestial e mostrado a Daniel datas marcadas com precisão cirúrgica. A profecia das 70 semanas, ou seja, 490 anos proféticos, é um verdadeiro relógio divino cravado no tempo. Esse período é dividido em 3 fases, mas o ponto alto está ali, quando, exatamente no ano 27 do Monte Cristo, surge o Messias, Jesus, cumprindo a profecia milimetricamente. Isso mesmo, Daniel previu com séculos de antecedência o momento exato da aparição do Salvador. E tem mais. A profecia também revela que ele seria cortado, ou seja, morto, antes da destruição de Jerusalém. Alguém ainda tem dúvida de que estamos falando de algo que ultrapassa qualquer narrativa humana? Essa precisão deveria causar espanto em qualquer mente racional. Afinal, que outro documento antigo descreve eventos futuros com essa exatidão? Nenhum. E quando você entende que tudo isso faz parte de um plano meticulosamente revelado, fica difícil olhar para o mundo do mesmo jeito. Muitos ignoram a importância de conhecer essas profecias. Preferem gastar horas em séries e filmes que fantasiam o apocalipse, quando o verdadeiro roteiro está diante dos nossos olhos, nas profecias de Daniel. Para quem busca sabedoria prática, aqui vai uma dica. Leia Daniel capítulo 9 e compare com a história de Jesus nos Evangelhos. Você vai ver que não há coincidências. E mais, entender esse tempo profético nos ajuda a enxergar por que ainda estamos aqui. E por que o relógio de Deus parece ter dado uma pausa curiosa. Logo após a 619ª semana profética, algo curioso acontece. O tempo parece congelar. Como se o grande relógio divino tivesse pausado por um instante. Mas esse instante já dura 2000 anos.
Essa é a chamada Era da Igreja, um intervalo profético previsto nas entrelinhas das profecias de Daniel. Nesse período, Deus não está mais tratando diretamente com a nação de Israel como antes, mas está trabalhando com todos os povos, reunindo um povo espiritual, uma igreja viva, espalhada pelo mundo. Essa pausa não é um erro no sistema, é parte do plano. E se você já se perguntou por que o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, está aí a resposta. O foco mudou, mas a missão continua. Hoje vivemos nessa era, o tempo em que o Evangelho se espalha pelos 4 cantos do planeta, rompendo fronteiras, culturas e idiomas. É como se estivéssemos vivendo entre 2 atos de uma grande peça. O primeiro ato foi o surgimento do Messias. O segundo será a consumação de todas as coisas. E é aqui que o fim dos tempos começa a se delinear de forma ainda mais clara. Porque, embora pareça que Deus está em silêncio, Ele está apenas esperando o tempo exato para retomar o cronograma. Enquanto isso, a pergunta que fica é: o que você tem feito nesse intervalo? Porque se estamos vivendo o entre tempos, talvez seja hora de se posicionar, antes que o último ciclo comece e com ele venha uma figura tão sombria quanto real. Chegamos à 700ª semana, o último bloco de 7 anos que fecha o relógio profético de Daniel, e é aqui que a tensão sobe de verdade. Esse período será inaugurado por um líder carismático, influente, aparentemente pacificador, mas que esconde intenções sombrias: o Anticristo. Ele surgirá em cena como alguém que traz soluções para o caos global, firmando um pacto de paz, especialmente com Israel. Mas atenção, é tudo fachada. Na metade desse tempo, ele quebra o acordo e revela sua verdadeira natureza. O que parecia esperança se transforma em opressão. As profecias de Daniel falam claramente dessa ruptura como o estopim da grande tribulação. E se você acha que isso está longe, olhe ao redor. Governos frágeis, crises sucessivas, clamor por um salvador global. O cenário já está montado. Esse líder não será apenas um político ou tirano, mas um sistema encarnado de rebelião contra Deus. Ele vai interferir no culto, profanar o templo restaurado e estabelecer um domínio que, embora temporário, será devastador. O interessante e também assustador é que ele enganará muitos, inclusive gente boa, gente de fé fraca. Por isso, conhecimento aqui é blindagem. Estudar as profecias de Daniel é como ganhar um mapa antecipado de um território minado. Quer se preparar? Comece lendo Daniel 9 e Apocalipse 13 lado a lado. Observe como os detalhes se conectam, porque quando esse pacto for assinado, não vai ter volta. E a partir daí, o mundo vai mergulhar numa escuridão como nunca antes. Uma escuridão que precede uma guerra que já começou. Mas poucos estão conscientes dela. Prepare-se, porque esse não será apenas um período difícil. Será o momento mais sombrio da história humana. A grande tribulação, como descrita nas profecias de Daniel e detalhada no Apocalipse, será marcada por um colapso em todos os níveis: social, espiritual, econômico e emocional. Um tempo em que a perseguição aos que seguem a Deus será implacável, onde a liberdade parecerá um luxo esquecido. Um dos pontos mais alarmantes será o controle global por meio da chamada Marca da Besta, um sistema de identificação e submissão, provavelmente digital, que determinará quem pode ou não comprar, vender ou até existir com dignidade. Já dá para perceber os ensaios disso hoje, com tecnologias que monitoram tudo, inclusive o seu pensamento disfarçado de recomendação algorítmica. Só que por trás desse caos aparente, existe algo ainda mais profundo, uma batalha espiritual feroz, onde o bem e o mal se enfrentam não apenas nos céus, mas dentro das pessoas. O que você decide hoje, no silêncio do seu quarto, na escolha que ninguém vê,
já é parte dessa guerra. E aqui vai um conselho de ouro. Fortaleça seu espírito agora. Como? Leia Daniel, mergulhe em Efésios 6, busque discernimento, jejue, ore com propósito e conecte-se com pessoas que também estão despertas. Porque nessa guerra, neutralidade é derrota. O fim dos tempos não será um filme com final feliz garantido para todos, só para os que escolherem o lado certo antes que as cortinas de fumaça se fechem. E falando em fim, o clímax dessa história se aproxima com trombetas, exércitos celestiais e uma batalha que definirá tudo. E então, o céu se abre, literalmente. No final da grande tribulação, a humanidade será levada ao campo de batalha definitivo, Armagedon. Não será apenas um confronto geopolítico entre nações, será a colisão entre o reino das trevas e o reino de Deus. O anticristo, confiante em seu domínio, reunirá exércitos contra Jerusalém, achando que pode vencer o Criador. Mas o cenário muda num piscar de olhos quando Cristo retorna com poder e glória. Aqui, as profecias de Daniel encontram seu ápice. Não é exagero dizer que todos os filmes de guerra que você já viu parecem brincadeira perto do que vai acontecer. É como se toda a história estivesse convergindo para esse único ponto, um ponto onde o fim dos tempos se torna o início do juízo. Nesse momento, cada alma será chamada à prestação de contas. Não importa o status, o cargo, o número de seguidores ou os zeros na conta bancária. Diante do trono de Deus, o que vai contar é o que você fez com a verdade que recebeu. O juízo final não será injusto, será definitivo. E não, isso não é para causar medo, mas para despertar consciência. Porque ainda há tempo de se alinhar ao lado certo da história. Já parou para pensar que as escolhas mais simples do seu dia, como perdoar, amar, ser íntegro, já são ensaios para esse julgamento? E o mais incrível, esse juízo é também a porta de entrada para algo totalmente novo, porque após a destruição do mal, o que vem não é o fim, é o início de um reino como nenhum outro. Depois do juízo final, quando o mal for definitivamente vencido, algo extraordinário começa. O reinado milenar de Cristo sobre a terra. Sim, literalmente 1000 anos em que o próprio Jesus governará com justiça, sabedoria e autoridade incontestável. Nada de políticos corruptos, leis injustas ou sistemas opressores. Pela primeira vez, o mundo experimentará o que é viver sob um governo perfeito. As profecias de Daniel apontam para esse reino eterno, que começa com o milênio e se estende para além da compreensão humana. Imagine viver em uma sociedade onde a verdade não precisa ser provada, porque ela é visível em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão. Durante esse período, nações inteiras buscarão aprender diretamente com Cristo. A educação será celestial, literalmente. Guerras extintas, armas transformadas em ferramentas de agricultura. E sabe o mais incrível? Os que permanecerem fiéis até o fim dos tempos reinarão com ele. É a realização de uma promessa que começou lá atrás, no meio do caos da Babilônia, quando Daniel ainda era um jovem exilado. Então, se você acha que o mundo está perdido, respira fundo. Porque o plano não terminou, ele está apenas esperando o momento certo. Mas olha, mesmo após 1000 anos de paz, ainda há algo que precisa ser completamente renovado. Algo que vai além do tempo, além da terra, além da lógica. Então, depois de tudo, guerras, juízo, milênio, chegamos ao momento mais aguardado de todos, o novo céu e a nova terra. Não é figura de linguagem, não é utopia, é a concretização da promessa final. Deus, literalmente, fará novas todas as coisas.
O mundo que conhecemos, marcado por dor, morte, injustiça e corrupção, será completamente desfeito, substituído por uma criação perfeita, onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem noites escuras. As profecias de Daniel, que começaram apontando reinos humanos frágeis e cheios de falhas, agora se cumprem no reino eterno e glorioso de Deus. É o fim dos tempos como o início da eternidade, e essa eternidade será indescritivelmente bela. Imagine viver num lugar onde o tempo não pressiona, a dor não visita, o pecado não existe, e Deus caminha com você como um pai amoroso, dia após dia, para sempre. Não haverá mais separação, medo, solidão ou perdas. Tudo será novo. Não apenas o ambiente, mas até mesmo a forma de sentir, pensar e existir. A eternidade será vivida em plenitude, ao lado do Criador, num lugar onde o passado não tem mais peso e o futuro é sempre esperança. Se você já chorou por algo aqui, saiba que ali cada lágrima será enxugada por mãos divinas. E olha que essa promessa não foi feita ontem. Ela está ecoando desde os tempos de Daniel, como um sussurro que atravessa os séculos, chamando aqueles que escolhem ouvir. Mas, e agora, o que você faz com tudo isso? Agora me diz, depois de tudo o que você ouviu, dá mesmo para continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? As profecias de Daniel não são apenas textos antigos, são alertas vivos, códigos revelados por um Deus que não brinca com o tempo. Se tanta coisa já se cumpriu com precisão, o que te faz pensar que o restante não vai acontecer? A grande questão é, você vai esperar o caos bater à sua porta para começar a se preparar? Ou vai decidir agora que vai fazer parte do reino, que nunca será abalado? O conhecimento está diante de você, e como todo conhecimento transformador, ele exige ação. Que tal começar separando 10 minutos do seu dia para mergulhar nas Escrituras com mais atenção? Ou compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa despertar? E mais importante, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui, a cada novo conteúdo, você vai se aprofundar, se fortalecer e caminhar com clareza rumo à eternidade. A hora de se posicionar é agora. E você vai ignorar ou vai se preparar?